Vamos ler a palavra que o Senhor nos trouxe, irmãos, que está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 6 dessa carta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vem explicando nessa carta algumas coisas de suma importância para a nossa compreensão do nosso relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, falando sobre a justificação pela fé,
paz com Deus e também lembrando a origem do pecado e suas graves consequências. Talvez exatamente por isso, por Paulo explicar tudo e assim, muitos torciam o que Paulo ensinava. Pegava o ensinamento de Paulo e fazia dele uma interpretação pessoal, contrária à própria vontade de Deus. Os antagônicos da obra de Deus sempre fazem isso. Eles pegam textos, tiram do contexto, torcem compreensões. É o trabalho de quem veio para separar, dividir. E assim Paulo, ele, nesse capítulo, ele fica fazendo uma exposição bem clara da questão do pecado. Um pouco antes aqui, ele fala que aonde o pecado abundou, ou seja, foi muito grande, superabundou, ou seja, foi maior ainda a graça de Deus. Ele vai discorrendo, explicando. Por causa do pecado de um homem, aconteceu essa desgraça com o mundo inteiro. Todo mundo caiu na transgressão. E agora não é mais o pecado de Adão. Agora são tantos pecados que não se pode contá-los. E são tantos pecados individuais mesmo, que é impossível contar os pecados da humanidade hoje. São muitos. E ele explica, um homem só ocasionou todo esse estrago aí. Parece tão severo da parte de Deus, que um homem possa produzir um dano tão grande. Mas porque para Deus o pecado é insuportável. O pecado para Deus é alguma coisa intolerável. Ele só tolera o pecador no desejo, na vontade santa de transformar o pecador numa pessoa santa. Mas ele nunca suportou o pecado. Mas Paulo explica, se por um homem entrou tanto mal, e vocês podem julgar que Deus foi muito severo, vocês têm que considerar uma coisa. Um outro homem, um ato só dele de justiça, anulou todos os pecados. Considera o segundo homem, esse segundo Adão, que é Cristo. O ato dele na cruz foi alguma coisa completamente sobrenatural. Quando Cristo, ele foi levado à cruz, ali, e pregado na madeira com aquela violência daqueles homens, seu sangue borrifou, com certeza a mão, o rosto talvez deles, porque eles pregavam cravos, pregos assim, ó, e batia com a marreta em cima daqueles pregos, atravessando veia, rasgando tudo nos pés. Espirra sangue. Se romper uma veia, o sangue jorra muito, rompendo nervos. Eles foram salpicados do sangue de Jesus, mas para eles esse sangue não foi para justificativa. Mas quando nós olhamos para Jesus e aceitamos e cremos que Ele realmente veio tomar a nossa miséria na cruz em nosso lugar, aqui acontece uma coisa maravilhosa demais. Cristo na cruz, Ele morreu só uma vez e não vai morrer mais. E você nem tinha nascido, nem eu. Mas a obra dele, ela tem essa característica maravilhosa, ela é individual. Quando você crê em Jesus e fala, eu aceito, creio e confesso Jesus Cristo como meu pessoal Salvador, único, suficiente Salvador, Ele intercede perante Deus para mim. Nesse momento, aquele sangue da cruz já se secou, mas nesse momento aquele sangue paga a sua dívida, paga a minha dívida. E é o que aconteceu conosco, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, toda a dívida nossa é impagável, porque o pecado
é impagável. Quem pode pagar o preço de um pecado? Quem pode negociar no tribunal eterno o pecado dele? Quem poderia chegar diante de Deus e se justificar diante de Deus? É impossível isso, irmãos, porque Deus é santo. Está escrito que Ele encontra loucura até nos anjos, e dos seus ministros Ele faz labareda de fogo. Quem poderia se apresentar perante Deus e negociar com Ele a sua situação? Irmãos, era impossível. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, cremos nele, nós somos perdoados. E Paulo explicava exatamente, mas por essa multidão de pecado, quando o pecado multiplicou tanto, preste atenção nisso, a graça de Deus abundou, sobejou, foi muito maior ainda do que o pecado. E algumas pessoas, torcendo a palavra de Paulo, estavam ensinando o seguinte: o crente pode pecar à vontade, porque a graça justifica sempre. Pode pecar, porque a graça vem exatamente para isso. Onde tem muito pecado, tem muita graça. Esse ensinamento é diabólico, não é um ensinamento de Cristo. Não foi isso que Paulo ensinou. Até teve quem, no século passado, pelo menos eu já vi, uma pessoa que ensinava isso. A minha missão é pecar, a missão de Deus é perdoar. Vocês percebem como as pessoas distorcem completamente uma doutrina? A missão sua e minha não é pecar, a missão sua e minha é santificar. Mas nós tropeçamos. O problema do pecado é que eu fui perdoado. Você foi perdoado. Glórias a Deus por isso. Mas só que depois que você foi perdoado, foi perdoada, você pecou outra vez. Alguém dirá: eu nunca pequei. Está escrito: aquele que diz que não peca, mente, nele não está a verdade. Você pode não ter pecado aqueles pecados que você intitula como os piores. Graças a Deus, muito bom. Mas qualquer iniquidade é pecado. Esse é o problema. Eu fui perdoado, mas depois disso eu pequei. E agora como eu faço? Há uma diferença grande em aquele que peca por fraqueza do que aquele que peca por vontade e continua na prática do pecado. Vocês lembram que Deus falou para Adão? Adão, você vai ser colocado fora do Éden. Ainda foi dito. Não venha a ser o caso que ele, em pecado como ele está e Eva, venha comer do fruto da árvore da vida e fique para sempre vivendo no paraíso em pecado. Seria um pecador eterno. O pecador eterno tem um problema definitivo: eternamente está afastado de Deus. Quem entra na eternidade em pecado nunca mais tem amizade com Deus. A coisa é séria demais. Então eu tenho que retratar tudo aqui. Quando eu tropeço, eu tenho um compromisso sério com Deus, eu tenho que arrepender. E eu não posso praticar o pecado como hábito. A minha fraqueza, quando me leva a pecar, eu tenho que ir no instante que eu peco, eu tenho que voltar ao Senhor arrependida: Senhor, me perdoa. Eu não quero ser essa pessoa, eu estou falhando, mas eu não quero. Nós cantamos um hino aqui, foi grande tempestade. Aqueles barcos, irmãos, às vezes eram balançados com ondas tão fortes que eles eram julgados de um ponto para outro. Ondas gigantes. Mas quando o timoneiro que dirige o barco, ele perde a referência porque não tem mais sol, só tem nuvem, vento, tempestade. E como que ele faz para achar o norte do seu projeto, do seu destino, da sua rota? Ele olha a bússola, balança, a bússola aponta sempre para o mesmo lugar. Pô, eu tenho que ir para cá, a bússola já me mostrou. Assim é o homem e a mulher de Deus, sacudido pela provação, pela tentação, pela prova. Quando ele volta: eu vou aos pés do Senhor Jesus. É com Ele que eu acerto a minha história. É com Ele. Sabe por quê? Quando você faz isso, quando Deus olha para você, não olha o pecado, não olha a transgressão, não olha seu erro. Sabe o que Ele vê em você?
a justiça de Cristo estampada no seu rosto. Essa é a justificação. Por isso que nós temos condição de continuar a jornada até o fim, mas não com essa doutrina estranha, de que não importa o que eu faça, o meu pecado sempre vai ser justificado. Se eu morrer praticando o pecado e não tiver me arrependido deles, eu entro na eternidade em pecado e eu nunca mais verei a Deus. Nunca mais. É aqui agora. Não tem outra vida. Hebreus fala: ao homem foi dado morrer uma vez e depois disso virá o juízo. Se nós entrarmos na eternidade na prática do pecado, nunca veremos a Deus. Mas enquanto nós estamos levantando, o barco está agitando, eu olho para o meu norte, e o meu norte é Jesus. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. A obra dele na cruz está valendo até hoje. Por isso, irmãos, que nós que conhecemos a Cristo, quando estamos em aflição, tentação, muitos falam: para que isso? Tem um poder tremendo. Ou seja, eu já experimentei o poder disso. Não sei se vocês já experimentaram. Quando a gente está debaixo de um poder estranho perto de nós, entramos em comunhão e falamos assim: Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Senhor, me justifica na obra tua na cruz. Às vezes não dá para me justificar a mim mesmo, e não dá mesmo, mas na obra de Jesus nós somos justificados. Qual que é a missão nossa? Seguirmos avante, rumo à perfeição. A justificação nos foi dada de graça pela fé. Nós somos justificados. Agora, e é assim, ó, entregue para nós. Agora a santificação não. A santificação tem que buscar. Já pensaram se uma pessoa pudesse entrar na eternidade em pecado? Em 1918, aconteceu no mundo uma tragédia. Foi chamada gripe espanhola. Centenas, dezenas, acho que foi mais de 100 milhões de pessoas que morreram. E as pessoas ficavam assustadas nas casas, porque as pessoas iam morrendo, eles não sabiam o que acontecia. A história narra que eles julgaram cadáver, os familiares julgavam as pessoas mortas no meio da rua, porque não sabiam como tratar o caso. Umas fugiam da cidade com medo da peste e levavam a peste para outra cidade. Uns entravam nas carruagens fugindo e junto com ele a peste acompanhava ele, porque estava contaminado. Se alguém entrasse na eternidade contaminado, por onde ele passasse, ele levava a peste com ele do pecado. Aqui tem cura para tudo. Lá, pecador não entra. Olha o que está escrito aqui, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Enquanto nós estamos aqui, irmãos, é tempo de nós ajustarmos, aperfeiçoarmos e santificarmos. Tem muitos que pensam ser santo é ser perfeito. Eu já vi alguém falar: ninguém no mundo pode ser santo. Mas como não? Todos deviam buscar a santidade. O que é ser santo? Ser santo não é ser perfeito. Mas a palavra fala: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. O Senhor Jesus falou: ninguém precisa ser melhor do que o seu mestre, basta ser igual. Claro que nós nunca vamos ser igual a ele. Mas o que é a santificação? É nós buscarmos parecer com Jesus. Buscarmos parecer com ele nas nossas reações. Ele subiu no monte uma ocasião e ele fez uma prática. Bem-aventurados mansos. Percebe como que os atributos de Deus podem passar para nós? Se você buscar ser manso, você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurado. Isso quer dizer que gente brava não tem a bem-aventurança sobre ela. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim que eu sou manso e eu sou humilde de coração. Bem-aventurados pobres de espíritos, aqueles que não se dão importância muito alta a si mesmo. Que tem pessoas, irmãos, que eles vê todo mundo para baixo, ele olha todo mundo por cima.
Mas se terminar a carreira assim, ele vai ver todo mundo olhar ele por cima no juízo. Porque está escrito lá, o fogo não apaga e o bicho não morre. Aqui, nós temos a palavra de Deus. Bem-aventurados misericordiosos. Você quer receber bem-aventurança? Usa de misericórdia. Faça a misericórdia ser prática na sua vida, na sua casa mesmo, no seu trabalho, com o seu vizinho. Tenha misericórdia. Tem pessoas que eles não têm misericórdia, eles querem todo mundo debaixo de um juízo único. A pessoa que tem misericórdia, quando ela precisa, ela alcança a misericórdia. Tem pessoas que o sentimento dela é sempre uma justiça, que não é justiça. A justiça de Deus não é justiça humana. A justiça humana é um trapo. A justiça de Deus é muito diferente. Irmãos, tinha um caso, uma parábola. O senhor foi procurar fruto numa vinha e não achava. Vou cortar pela raiz e vou jogar essa árvore fora. Faz tempo que eu venho cá, essa árvore não dá fruto. Alguém falou: Senhor, vamos fazer o seguinte, me dá mais uma oportunidade. Deixa eu escavar essa planta, colocar adubo, aguar. Espera mais um ano. Se não der fruto, o senhor corta, mas deixa. Você vê a misericórdia estampada na parábola? Será, irmã? Será, irmão? Será que você, escutando essa palavra, você pode se achar dentro dela? Está aparecendo fruto em você? Estão aparecendo fruto nas suas atitudes, no seu jeito de viver? Se não tiver aparecendo frutos para a justiça de Deus, aceite essa palavra hoje como uma água que cai sobre você. É como um adubo em você, para você produzir bons frutos. Não se acomode com esse sistema mundial que está aí. Não se acomode com o sistema de valores que estão em volta de você. Rejeita isso, rejeita o mal e segue na direção do bem. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E nós já temos a vida eterna em nós. Desde que nós não abandonemos o Senhor, a vida eterna está em nós. O Espírito Santo nos foi dado. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Vou contar aqui uma passagem rápida de uma revelação que Deus deu a um moribundo que perseguia muito a esposa dele, na UTI, no leito da morte. Quando a esposa dele entrou lá, vou contar só isso. Ele falou com ela, ele perseguia ela, falou: mulher, como eu fui louco, eu te persegui. Você está num lugar tão maravilhoso, tem muita luz onde você está. Eu estava num lugar horrível, eu estava dentro de um fundo de um poço escuro e veio um moço bonito, todo de branco, me pegou aqui, me puxou tão alto que me levou para o meio das estrelas. Ele, na UTI, na morte, falou com ela: mulher, me perdoa por tudo que eu te fiz. Eu vi lá em cima do alto, eu vi a terra cá embaixo, toda escura, e vi umas luzinhas piscando na terra. Falei: meu senhor, que luzes são essas lá embaixo? Sabe o que esse senhor falou para ele? Essas luzes são meus servos que brilham na escuridade do pecado. Haja brilho de Deus em nós, que você seja uma lâmpada acesa, que onde você passar, Cristo tem alegria de falar: aquela lá é serva minha, esse aqui é meu amigo. Onde ele vai, onde ela vai, a luz não se apaga. Tem sentimentos bons, é sal da terra, salga você e salga os outros. Não deixa crescer coisas más. A bactéria da lepra assustou tanta gente. A pessoa pegava a lepra, irmãos, e encostava ele num canto, aquela bactéria era terrível, transmissível demais. Não tinha cura. Hoje já tem, mas não tinha. E assim é o pecado. Convive com pessoas de bem, anda, faz contato com pessoas que têm prazer na lei de Deus. Foge das pessoas que estão contaminadas e contaminantes, que têm palavras ásperas na boca.
as palavras que cortam como gangrena. Paulo falou, as palavras dele, elas são como gangrena. Anda com pessoas que tenham palavras suaves, que contem testemunhos, que mostrem a grandeza de Deus, que te aponta para o céu. Olha para frente. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Nós estamos indo para o céu. Por mais que o nosso inimigo ruja atrás de nós como um leão, não vamos parar. O leão, ele ruge, o rugido dele é aterrorizante. Está escrito que o leão é o nosso inimigo nesse particular. Ruge em volta de nós, buscando quem possa tragar. Por que buscando quem possa? Porque não pode tragar qualquer um, não. Se dentro de você repousar a palavra do Senhor, a lâmpada estiver acesa na sua cabeça, ele pode rugir à vontade. Pôr as garras em você não pode. Por mais que ele ruja, em você ele não põe a boca, nem as patas. Vocês lembram de Daniel? Julgado na cova dos leões? Quando abre a tampa, irmão, o que o leão faz? Chega debaixo da claridade para olhar o que está lá. Isso é instintivo. Devia estar cheio de leão ali quando julgaram Daniel lá. Eu julgo que Daniel caiu em cima daqueles leões ali, ó. Ainda amorteceu a queda dele. Não vai bater no chão, não. Cai em cima desses leões. Deixa o leão gemer. Mas meu servo não vai machucar. Deve ter machucado uns 2 ou 3 leões ali. Mas ele não teve nada, nenhum dano. Sabe por quê? Porque a luz de Deus estava acesa, a candeia do Senhor estava acesa. Glórias ao Senhor. Aonde você for, por onde você passou, você já percebeu que já tentaram te jogar na cova do leão? Já tentaram te matar e não conseguiram? Sabe por quê? Porque a candeia de Deus está acesa. A praga não vai te pegar, não vai. Essa é a nossa segurança, irmão. Andamos com Deus, estamos com Deus, andamos com Deus, estamos indo para o céu. Se alguém te perguntar para onde você vai, foi: estou indo para o céu. Estou de caminho para o céu. E eu tenho umas placas me indicando aqui que eu estou no caminho certo. De tempo em tempo eu dou uma olhada nas placas. Paz, a placa, amizade, amor, santidade. Eu estou vendo as placas. Eu estou indo para o lugar certo. Quem está indo para o lugar errado vê ódio, vingança, traição, mentira, cobiça, suborno. Essa estrada vai para os abismos. Mas se você está vendo paz, santidade, busca, dom, receberá você os dons do Senhor pelo Espírito Santo. O Senhor te dará os dons do céu, encherá teu coração de riqueza. Você vai chegar no final dessa jornada cheio das dádivas eternas, sem medo da morte, sem arrependimento do caminho percorrido, com segurança, com paz. Deus me deu uma revelação uma ocasião. Eu entrei num túnel, moço jovem como era naquele tempo, e muitos jovens comigo, irmãs e homens, irmãos, todos jovens. E a gente andava, e demorava, e eu cansava, eu ia sentar, mas só que eu estava com a roupa branca e tudo era sujo, eu falei: não posso sentar por aqui, vamos andando. Eu fui andando, só que observei que quando eu andava, as pessoas do meu lado já não eram jovens mais. Elas estavam velhinhas, de cabelo branco, igual eu estou hoje. Ah, Senhor, o tempo passou nessa jornada. Quando eu cheguei lá na frente, eu vi uma luz forte raiando no final do túnel. Ah, Senhor, chegou, está chegando do outro lado. Me esforça mais uma vez, Senhor, eu vou saltar para o outro lado. A jornada nossa está chegando ao fim, mas nós vamos chegar lá. Irmão, ninguém pode vencer você. Busca, como o leão, ele busca quem possa tragar, mas ele não pode tragar qualquer um. Carimbo de Deus está em você. O Espírito de Deus está em você. Ele olha para você e sabe: não adianta, eu não posso fazer a força. Ou eu convenço a mulher do pecado, eu convenço ele de pecar, ou eu não posso pôr nele a mão. Como ele não pode convencer você de pecar, ele só tem que urrar. Urrar ele pode, mas tocar em você ele não toca. E tem um urro muito mais terrível que o dele. É o urro do leão da tribo de Judá, que espanta ele dos seus caminhos e tirará ele da sua estrada. Em todos os momentos que você estiver atravessando dificuldade, lembra de uma coisa: o Senhor tem 7 olhos sobre você. Sempre vai te olhar com um olhar de Pai, de misericórdia, de paciência. Trata as pessoas. Quando você for tratar alguém, lembra de uma coisa: ele tem um coração igual ao seu, ela tem um coração igual ao seu.
tem sentimento igual o seu, não pisa, não tripudia em cima de ninguém. Sabe o que é triste? É quando o crente tem razão para condenar alguém, mas ele não condena naquela medida só necessária, não. Ele passa da medida e põe todo o peso da condenação em cima da pessoa. Sabe o que acontece com isso? Deus fala assim: vem cá, vamos ajustar nossas contas. Eu não fui tão pesado como você assim. Agora nós vamos ajustar nossa conta aqui. Cuidado com isso, irmãos. Israel muitas vezes errou. E muitas vezes Israel foi entregue na mão até de povos que eram povos sem nenhuma história com Deus, como a própria Babilônia. Mas muitas vezes esses povos, castigando Israel, castigaram com tanta fúria que Deus falou: vocês castigaram meu povo, só que você cedeu na fúria, eu vou te pegar agora também. Agora você vai cair na minha mão. Você fez meu povo chorar mais do que devia, agora você vai chorar o tanto a mais que ele chorou. Que isso não aconteça com você e nem comigo, né? Justiça e misericórdia juntos. A justiça e a misericórdia hoje vão te beijar nessa palavra aqui. Essa é a palavra. Deus seja louvado.